nitrato de amônio voltou às manchetes como o principal suspeito pela mega explosão em Beirute. Esse composto químico foi apontado pelo presidente do Líbano, Michel Aoun, como principal causador de mortes e destruição. As informações iniciais são de que mais de 2.700 toneladas do produto químico estavam armazenadas no porto desde 2013. Mas o que é o nitrato de amônio e como pode ter provocado uma explosão tão devastadora? Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e começo dizendo que não é fácil fazer esse composto químico explodir. E também que ele é muito comum em todo mundo, inclusive no Brasil. Isso porque ele é um fertilizante eficiente, é o N no NPK. Sigla que reúne os compostos nitrogênio, fósforo e potássio, os nutrientes mais importantes para as plantas. Isso significa que o acesso ao nitrato de amônio é relativamente fácil, qualquer um pode comprar o composto em pequenas quantidades em lojas especializadas. Significa também que a produção agrícola consome grandes quantidades de nitrato de amônio, que precisam ser transportadas e armazenadas em segurança. Mas ele também é usado na fabricação de explosivos para mineração. Especialistas dizem que sozinho o composto não é explosivo, mas se torna perigoso quando submetido a altas temperaturas. Nesse caso, ele pode sofrer decomposição térmica, liberando oxigênio, que alimenta a combustão, ou seja, aumenta a intensidade do fogo, e outros gases, o que pode acabar gerando uma grande explosão. É por causa desse enorme potencial de destruição que a substância já foi usada em atentados, como o ataque cometido em 1995 pelos extremistas americanos Timothy McVeigh e Terry Nichols. O atentado, que usou uma van cheia de nitrato de amônio misturado a nitrometano, destruiu parcialmente um prédio do governo dos Estados Unidos em Oklahoma, matando 168 pessoas, entre elas 19 crianças de uma creche que funcionava no edifício. Foi um incidente trágico do chamado terrorismo doméstico dos Estados Unidos. O composto também foi usado como bomba em Oslo, na Noruega, quando um extremista norueguês explodiu um carro em frente à sede do governo, matando 8 pessoas em 2011. Você deve se lembrar de que poucas horas depois da explosão do carro-bomba com nitrato de amônio, um segundo extremista, Anders Breivik, invadiu uma colônia de férias e executou 69 pessoas. Foi também um dos episódios mais trágicos da história da Noruega. Mas mesmo antes de ser usado como arma, o potencial explosivo do nitrato de amônio já era conhecido por causa de acidentes dramáticos. Em 1947, também nos Estados Unidos, aconteceu a explosão considerada uma das mais devastadoras da história, tirando as de bombas nucleares. Em 16 de abril de 1947, no Texas, 581 pessoas morreram depois que o incêndio em um navio levou à explosão de cerca de 2.000 toneladas de nitrato de amônio. Aí você deve estar pensando como esse composto tão explosivo pode ser usado de forma tão generalizada, né? É que para o nitrato de amônio explodir são necessárias temperaturas muito altas, o que os especialistas chamam de gatilho. Na reportagem que você pode ler no nosso site, o professor Reinaldo Basito, do Instituto de Química da USP, nos explicou que o incêndio no porto de Beirute pode ter sido gatilho para a explosão. Se havia uma grande quantidade de material armazenada ali, o incêndio atingiu facilmente mais de 300 graus, a temperatura que, segundo o professor, levaria à explosão. Ou seja, o fertilizante que você tem em casa ou aquele armazenado por agricultores seguindo as regras de segurança tem um risco muito baixo de explodir. É por isso que, apesar do potencial destruidor que a gente viu nos vídeos lá de Beirute, existem relativamente poucos acidentes e explosões graves causadas pelo fertilizante. No caso da explosão no Líbano, as autoridades responsáveis pelo porto foram mandadas para prisão domiciliar. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais o que aconteceu no Líbano. Se você achou interessante, não se esquece de seguir a gente aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!